A peleja é de Deus. A peleja não é nossa, a peleja é dele. A Bíblia vai dizer também de Josafá. É tão interessante que Josafá, no momento que ele recebe um momento de luta e guerra na vida dele, a primeira coisa que ele faz é apregoar um jejum. Agora imagina, aquele poder que lá vinha contra ele era um poder de armas, um poder bélico. Por que ele apregoou um jejum? Porque ele sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Muitas das vezes a gente quer usar o nosso poder para fazer aquilo que só Deus pode fazer. As coisas espirituais você trata como as espirituais, irmão. Naquele momento, ele não viu somente uma guerra. Naquele momento, ele via algo além da guerra, que era um inimigo vindo contra ele. Ele apregou logo o jejum. É por isso que é bom você fazer jejum, porque muitas vezes a gente não sabe quando o inimigo irá se levantar contra a gente. A gente não sabe. Ele não sabia, ele recebeu essa notícia de cima da hora, irmãos. Ele não estava esperando o rei vir atacar ele. Só que é tão interessante que no momento que ele apregou o jejum, eles venceram a batalha com o louvor. Você acha por que a unção estava aqui no meio do louvor? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. No meio dos louvores. E quando ele começa a louvar o Senhor, a adorar o rei, a Bíblia diz que todos os inimigos foram confundidos. Todos. Não há nenhum inimigo que possa ser, irmão, que possa te matar. Até porque quem está com você é o Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia diz em Senaqueribe, voltando à história, que quando o inimigo veio contra ele, a minha Bíblia diz que a primeira coisa que o rei Ezequias faz, quando Senaqueribe veio contra ele, era tapar as fontes das águas. O inimigo vindo contra ele, Ezequias veio e tapou a fonte da água. O porquê? Muitas das vezes, quando o inimigo vem contra você, ele vem na tua fonte. Ele ataca onde você é mais atacado naquele momento. Ele ataca onde você mais tem fraqueza. Fala a verdade. Muitas das vezes o inimigo tem umas pessoas aqui que é fraca nas emoções, ele ataca as emoções. Muitas das vezes a pessoa é fraca do coração, ele vem e ataca o teu coração. Só que a Bíblia diz que eles cercaram a fonte. Eles cercaram a fonte. Mas mesmo se o inimigo tivesse atacado a fonte, ele não conseguiria derrotar o exército. Porque a Bíblia diz em Isaías 59:19, a Bíblia vai dizer assim: e vindo o inimigo com a correnteza de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a tua bandeira. Não há quem possa impedir o agir do Senhor, meus queridos. Não há quem possa. Não há quem possa. Só que para isso a gente tem que nos esforçar. Para isso, a gente tem que tomar o reino. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E só os violentos se apoderam dele. Não tem como se apoderar do reino de Deus. Falar, vou fazer um jejum hoje. Vou fazer talvez um daqui um mês. Eu vou orar um pouquinho hoje. Eu vou orar daqui um mês. Não tem como. O problema das nossas e da vida dos cristãos, dos crentes de hoje em dia, é que a gente tem que orar hoje, hoje eu tenho que ler a Bíblia, e ainda tem pessoa que não quer fazer nada disso e quer ver anjo, quer ver Deus, quer ver isso, quer ver aquilo. Deixa eu te falar, Estevão e Filipe eram ungidos de Deus. Filipe só foi transladado porque foi perseguido. Se você quer ser transladado como ele foi e ter a unção que ele é, você está disposto a ser perseguido? A minha Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos. Só que para ver os céus abertos como ele viu, tem que ser apedrejado pelos inimigos como ele foi para primeiro ver os céus abertos. Não tem como você querer unção e graça se não quer ter joelho no chão. Não existe pregação com unção sem oração. Não existe louvor com unção sem oração e jejum, irmão. Não existe.
hoje eu estou mais ou menos, hoje eu estou morno. Não, a Bíblia diz que aquele que é morno, Deus vomita, é melhor ser frio. Muitas das vezes é melhor você ir para um caminho ou você ir para o outro. Não tem sim, não tem, mais ou menos com meu Deus não trata assim. Meu Deus é sim ou não. O que passar disso é do maligno. Só que estamos levando o reino de Deus assim. Estamos levando o reino de Deus dessa forma. E não podemos levar o reino de Deus dessa forma. Porque as circunstâncias só estão cada dia mais sendo infavoráveis a nosso respeito. Só que eu ainda insisto em dizer que Deus está contigo, meu irmão. Olha para você ver, Ananias, Azarias e Misael, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego eram apelidos babilônicos, porque eles colocaram nele. Então, muitas das vezes a gente fala Sadraque, Mesaque e Abednego, muitas das vezes você está cantando errado. É Ananias, Azarias e Misael. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego era Deus dos babilônicos. Então, quando você ouvir uma canção, Sadraque, Mesaque e Abednego, corta, irmão. É Ananias, Azarias e Misael. Só que o tão interessante nessa história é que Deus era com eles. Por quê? O rei falou assim: olha, diante de toda sorte de música, diante de toda sorte de harpa, quando estiver tocando esses instrumentos, vocês três se prostrarão diante de mim, e toda a congregação e toda a cidade. Só que existiam três remanescentes ali, que eram servos do Deus vivo. E muitas das vezes o inimigo vai querer que você se prostre diante dele, irmão. Só que a palavra diz que eles eram ungidos do Senhor e habitavam no abrigo dele. E aquele que habita no abrigo do Senhor é guardado pela sombra do Todo-Poderoso. E é tão interessante que o rei Nabucodonosor, naquele momento, ele falou assim: traga os três na minha presença. Vocês não vão se dobrar? Ele falou assim: não dobro, porque o nosso Deus até nos livrará se você mandar nós na fornalha. E é tão interessante que o rei se ira contra ele, porque o inimigo se ira contra você quando você fala que não vai se dobrar diante dele. Só que olha o que acontece na palavra. O inimigo taca Ananias, Azarias e Misael na fornalha de fogo. Só que eles já tinham dizido ao rei que o Deus que havia com eles ia livrar eles daquele momento. Porque o Deus que está com você, se o inimigo vem contra você, ele te guarda, meu irmão. A Bíblia diz que eles acenderam, o rei manda acender a fornalha 7 vezes mais. Tamanha era a chama da fornalha, que os soldados que tentaram colocar eles lá dentro, amarrados e atados, eles morreram só com o calor da fornalha. A minha Bíblia diz que manda os três na fornalha. Só que é tão interessante essa história, que o que acontece? Quando manda eles na fornalha, o inimigo vira as costas e fala: está morto. Só que ele vem para conferir se está morto. E quando eles vê lá no fogo se está morto ou não, eles viram 3 passeando? Não, eles viram na fornalha 4. E estava passeando e estava dançando na fornalha. Eles não entenderam daquele momento. Mas eles não entenderam por quê? Que o quarto da fornalha era o filho do homem. A Bíblia diz que o rei olha e fala assim: uai, eu não mandei 3 porque tem 4. Porque Deus é contigo. E ele fala assim: uai, esse aí é semelhante ao filho do homem. Uai, mas é tão interessante, é tão interessante que ele fala só que é semelhante ao filho do homem. Só que ele não dá as características. Mas João, no livro de Apocalipse, dá as características dos filhos do homem. Ele fala assim: e olhei por detrás de mim e vi que era o filho do homem. E ele estava bonito. Ele não era simplesmente o filho do homem. Ele estava ressurreto. Os pés dele eram como chama de fogo. Os pés dele eram como latão reluzente que saiu da fornalha. A boca dele saiu uma espada de 2 gumes. O cabelo dele e as vestes dele eram brancos como a lã branca. E os seus olhos eram como chama de fogo. Esse é o seu Deus. Só que quando Deus permite nós passarmos por tais situações, é porque Ele quer que a gente nos aprofunde mais na palavra e na verdade. Porque quando você passa por situações difíceis, meu amado, é a hora que você mais busca. Fala a verdade, no momento de dificuldade. Crente, quando passa por um momento de dificuldade, é a hora que ele mais busca.
É a hora que você vai mais buscar. É por isso que Deus permite a gente passar pelo deserto. A Bíblia vai dizer de Jó. Presta atenção. Jó era homem íntegro, reto e desviava do mal. Só que não tinha profundidade. Presta atenção aqui.